preso, sobrecarregado, estressado, quando seus objetivos não acontecem rápido? Bem, a gratidão é uma pergunta interessante, a forma como você responde a pergunta. Em A Ciência de Ficar Rico, no capítulo 7, Wallace D. Wattles escreveu um capítulo sobre gratidão, e nele disse que todo processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Todo processo de ajustamento mental, se você estiver com problemas, porque qualquer coisa pode dar errado, mas você está confuso. Você tem um grande problema que não tem certeza de como resolver e isso está te incomodando. Pode ser algo pessoal ou negócios. Sempre que você se sente confuso, isso é um problema da mente. Todo o processo de ajuste mental, você precisa de um ajuste mental. Sente-se e escreva pelo que você é grato. Você ficará surpreso com o que isso faz com você. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. A gratidão conecta você à sua fonte principal de suprimento. Isso abre um canal para que o bem entre em sua vida. Você não pode se sentir mal quando pensa nas coisas pelas quais é grato. É engraçado. Os problemas simplesmente derretem. Vão embora. Com certeza, É como uma espécie com de magia certeza. mental. É melhor que magia. Tem um escritor criativo. Eu tenho um bloqueio mental no nome do cara, mas devia lembrar porque é uma coisa ótima. Ele disse: Eu trabalhei em convenções periodicamente, e se houver um mágico trabalhando na convenção também, ele me fará fazer algum tipo de truque com ele. Ele tem que mostrar o truque para alguém, então sobra para mim. E eu aprendi como todos esses tipos de truques magníficos funcionam. E ele disse: quando você aprende como a mágica funciona, não é mais mágica. A forma como a sua mente funciona é verdadeira magia. Sim, foi o que eu disse. Então qual é a outra coisa que você faz para ajudar a reprogramar sua mente subconsciente? Eu penso conscientemente em como posso ajudar as pessoas. Se eu estou entre tarefas específicas nas quais eu estou trabalhando, pensarei em alguém por quem possa fazer algo. Eu sempre estou pensando em como ajudar alguém. Sabe, Emerson disse que a lei de causa e efeito é a lei das leis. Tudo o que você lança volta. Se você sai por aí fazendo o bem suficiente, não precisa se preocupar com o que acontecer com você. Vai ser bom. E é dessa maneira que eu passo a minha vida. E eu sei que ninguém é perfeito, inclusive eu, e eu sei que mesmo que você tenha estudado por tanto tempo, eu tenho certeza que você ainda tem erros ou desafios, Sim. ou sua mente volta para um modo de pensamento negativo. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje em dia? Mesmo tendo estudado tanto isso, mesmo tendo colocado todas essas coisas em prática, mesmo tendo muito sucesso, qual é o grande desafio que você enfrenta, Bob? Eu fico preso nas minúcias e no barulho que acontece ao nosso redor, nas notícias negativas que ouvimos. Eu me envolvo nisso de vez em quando. E eu sei que é burrice, que eu não deveria, então quando eu percebo o que eu estou fazendo, eu dou um jeito de me afastar disso. Mas tenho mencionado muitas vezes que se só nos esforçarmos para nos livrar dos maus hábitos, tem maus hábitos dos quais não queremos nos livrar, nós gostamos deles. Mas esse é o segredo. Substituir um mau hábito por algo que seja o oposto, e você dá um salto duplo à frente, porque agora não só se livrou do ruim, mas adicionou um bom também. Certo. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Rhonda Byrne no programa há alguns meses e eu estava fazendo algumas pesquisas antes. Eu não tinha uma entrevista dela há mais de uma década online. E ou eu fui ruim de pesquisar, ou ela não se expôs. Então, eu estava muito animado em entrevistá-la e algumas das coisas que ela compartilhou eram incríveis. A gente conversou sobre você offline, o quanto ela aprecia você e a sua contribuição para o segredo. E eu tô curioso, se você pudesse resumir a lei da atração em uma frase, qual é a ideia da lei da atração para as pessoas se elas ainda não têm muita certeza disso? Bem,
Por incrível que pareça, o segredo, eu acho que levou algumas pessoas ao caminho errado com a lei da atração, em que não dedicamos tempo ou nunca aprofundamos nisso. A lei da atração é uma lei secundária e a maioria das pessoas fala sobre isso como a lei da atração é uma lei. Sim, mas é uma lei secundária. E muita gente ficou com a ideia de que você pensa numa coisa, vai atrair. Bem, isso é um monte de bobagens, isso definitivamente não é verdade. Certo? Você atrai aquilo que pensa, mas seus padrões de pensamento controlam a vibração em que você está. A vibração é uma lei básica do universo, ela decreta que tudo se move, nada descansa. As paredes ao seu redor estão se movendo. Se você olhar para ela através de um microscópio, verá que está se movendo. O corpo em um caixão se move. Se ele não estivesse se movendo, como se transformaria em pó? A lei da vibração decreta que tudo se move, vivemos literalmente em uma noção de movimento. Bem, sua mente e seu corpo estão vibrando e isso é controlado por seus pensamentos. Você ativa células em seu cérebro, sua mente ativa células. Isso cria uma vibração na mente e no corpo. E a vibração que você configura vai ditar o que você atrai. Se você está perturbado e de mau humor, atrairá coisas ruins para você, você está em uma frequência negativa. Então, enquanto você permanecer nessa vibração ruim, você atrairá mais coisas ruins, continuarão vindo. Isso acontece o tempo todo com as pessoas. E isso está na Bíblia? Provavelmente quando você se sente bem, ou você só quer mais sorvete, mais pizza, mais coisas ruins para que você se sinta bem, em vez de deixa eu comer uma salada saudável quando eu estiver para baixo, né? Não é o que a gente pensa. Veja bem, o truque é realmente se manter se sentindo bem. O sentir é a percepção consciente da vibração. A vibração é a lei básica, e se você continuar se sentindo bem em uma vibração boa, você atrairá coisas boas. Você só se magnetiza para coisas que são boas. Então, muito poucas pessoas realmente entendem a lei da vibração. Todo mundo a utiliza todos os dias, o dia todo. Você está atraindo aquilo com que está em harmonia. Você sempre fez isso e como a sempre gente se fará. coloca... Perdão? Como a gente se coloca num estado de ficar bem quando não há nada para que a gente se sinta Sempre bem, há ou algo para para se algumas sentir pessoas bem. talvez. Ouça, Eles estão estressados com o mundo, com o trabalho, com a saúde, a família, término de relações. Como eles mudam de sensação para se sentirem bem nesse ambiente de estresse? existe uma lei chamada polaridade. A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. Não se pode ter um alto sem um baixo, um calor sem um frio. Você não pode ter um mal sem ter um bem. Se você está olhando para o mal, isso te diz que tem que ter algo bom. Você não pode ter o mal sem ter o bem. E se você quer se sentir bem, comece a procurar o que é bom. E se começar a procurar pelo bom, você vai encontrar. Você vai encontrar tudo o que procurar. E a ideia de dizer, bem, não dá, tem tanta coisa ruim acontecendo, essa atitude não vai te recompensar de forma alguma. Ela só vai te dar coisas ruins. Você tem que saber que sempre há algo bom. Você tem que encontrar. Por que é tão difícil para as pessoas enxergarem coisas boas quando há tanto caos ao seu redor? Porque elas estão programadas da maneira errada. Nós estamos apenas programados para más notícias. Você não encontra um canal de notícias boas. Não temos boas notícias. As pessoas não anunciariam lá. As pessoas são atraídas por más notícias porque elas próprias estão em uma vibração ruim. E quando elas começarem a entender isso e entender que podem controlar e mudar isso, é quando começarão a vencer. Veja, era onde eu estava. Eu estava numa vibração ruim. Não tinha nada de bom, quer dizer, eu tive uma vida infernal até os meus 26 anos de idade, certo? Não tinha nada de bom nela. E quando eu tinha 26 anos, eu conheci um cara que me mostrou esse livro e ele começou a me dar uma educação eficaz. E toda a minha vida mudou. A minha renda passou de 4.000 por ano para 175 mil dólares por ano. Lavando o chão. A primeira coisa que ele quis saber era se eu tinha escrito meu objetivo em um cartão.
o que eu realmente queria, eu disse, tudo que eu quero é algum dinheiro. Achei que se eu tivesse algum dinheiro, todos os meus problemas desapareceriam. Eu devia dinheiro a muita gente. E eles ficavam me ligando, onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Eu dizia, se eu soubesse onde está o seu dinheiro, você não precisaria me telefonar. E eu ficava chateado por me telefonarem. Foi então que eu disse, quero $25.000. Se nós tivéssemos contado todo o dinheiro da vizinhança inteira, você não teria encontrado $25.000. Quero dizer, esse foi um objetivo absurdo. E então, foi que ele disse, anote no cartão e leia com frequência. E o que aconteceu? Só um retrospecto é que tomei consciência do que aconteceu. Porque eu continuei lendo. Ele disse, seu jeito não está funcionando, experimente o meu. Meu jeito funciona, ele era feliz, saudável, rico. Então continuei lendo o cartão e o que aconteceu é que isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Antes disso eu não estava, eu pensava em dívidas. Só dívidas, estou devendo aqui, estou devendo ali, estão me ligando. E desde que comecei a pensar nisso, comecei a ouvir pessoas falando sobre isso. E lembro de um cara que disse, dá para ganhar um bom dinheiro limpando o chão. Eu disse, eu vou limpar o chão. Em 5 anos limpei pisos em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Londres, Inglaterra. Foi ótimo. Tem que mudar a programação da mente. Uma das coisas que eu parei de fazer há muitos anos, quando eu não tinha dinheiro, eu me livrei da TV por alguns anos. Eu me vi preso apenas consumindo muitas notícias ou muitos programas que não estavam realmente me apoiando, porque eu estava sentado ali, ao invés de criar, ao invés de agir e fazer algo para me ajudar a ganhar mais, para gerar o que eu buscava e para trabalhar na minha saúde e bem-estar, nos meus relacionamentos e tudo. E depois de alguns anos eu não senti falta de TV. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que nunca. Eu estava numa ótima forma e todas essas coisas. Hoje eu tenho até uma TV. Eu assisto Netflix, eu assisto esportes, mas não assisto notícias. É muito raro eu ver jornal e às vezes eu sou criticado pelas pessoas porque elas dizem, bem, você tinha que estar ciente do que está acontecendo no mundo, tem que se educar, tem que ficar atento e todas essas coisas. Eu moro num prédio aqui em LA, tem uma grande TV, em uma espécie de sala geral onde as pessoas elas podem entrar. E outro dia eu entrei, me sentei e tomei café. E literalmente nessa enorme tela de TV eles tinham 4 canais de notícias diferentes ao mesmo tempo, dividindo a tela em 4 partes. E durante 20 minutos, tudo que foi exibido nas telas em todos os 4 canais foi um bombardeio. Isso está acontecendo na Índia, isso acontece nos Estados Unidos, tumultos e tudo era caos. E eu pensei, cara, se eu sentasse aqui e assistisse todo dia isso, a minha mente ia ficar caótica porque eu estou consumindo o caos. E é como você fala, né? Tem que mudar a frequência, desligar o canal e entrar numa frequência do que a gente precisa fazer e não consumir isso. Ainda podemos estar cientes das coisas, não quero viver num mundo onde eu não sei o que acontece, mas eu não posso ficar o dia inteiro assistindo isso para poder ficar ciente. Sabe, eu acho que qualquer coisa, tipo, eu não sei, qualquer coisa que seja importante para você saber, você vai ouvir de outras pessoas. Você não precisa assistir ao jornal para saber, você vai saber. Alguém vai te contar. Então, eu concordo, é uma perda de tempo ficar sentado, absorvendo isso, porque não adianta nada e te faz muito mal. Faz muito mal. Como eu estava dizendo antes, isso faz você se sentir mal. Se você se sente mal, sentir é uma palavra que inventamos para descrever nossa percepção consciente da vibração em que nós estamos. Quando você está se sentindo mal, você está em uma vibração negativa. Quando você se sente bem, você está em uma vibração positiva. Isso é uma coisa básica que poderíamos seguir. Então, como você se sente bem? Existem várias maneiras para isso. Pense em algo realmente agradável. Você vai se sentir bem. Faça algo gentil por alguém. Você vai começar a se sentir melhor. Ajude alguém. Isso vai melhorar sua vibração. Compartilhe uma boa ideia. Você vai se sentir bem. Quando estiver se sentindo bem, você está em uma boa vibração e vai atrair coisas boas. A maioria das pessoas não entende que o sentir é a percepção consciente da vibração, e a vibração em que você está dito que você vai atrair. É uma coisa básica, tão básica, mas não é compreendida. É difícil para as pessoas mudarem a maneira como se sentem, porque eu sinto que elas ficam
presas nisso. Sim. Elas dizem "É assim que eu me sinto", leva dias para sair dessa situação, até para poder dormir. E talvez isso redefina a programação, porque dormiram um pouquinho. Eu não sei, eu passei por isso muitas vezes no passado, onde eu me segurava a coisas por semanas, meses, eu segurava sentimentos negativos. Então, eu entendo, já estive lá, mas é muito melhor quando você sai e vai mais rápido. Você pode estar ciente disso. Eu não estou dizendo para não sentir dor, raiva, frustração. Esses são sentimentos que a gente tem que ter para poder ter um equilíbrio, mas não se apegar a eles. Eu sinto que isso nos machuca a longo prazo quando a gente se apega a esses sentimentos. Sim. Porque tenho certeza de que você ainda sente raiva, decepção e às vezes fica desanimado e triste, né? Sabe, eu não fico com raiva. Isso é Não bom. consigo me lembrar da última vez que fiquei com raiva. Às vezes, posso não ficar muito satisfeito com as pessoas, mas não fico com raiva. Eu realmente... Você fica Eu costumava desapontado. ficar com raiva, eu costumava ter um temperamento terrível. Eu tinha o cabelo ruivo também. Cabelo ruivo e um temperamento terrível, é o que dizem. Bem, de fato foi assim. Mas não consigo me lembrar da última vez que fiquei com raiva. Eu simplesmente decidi que era um desperdício de energia realmente bobo. O que você acha que mudou ao decidir isso? Ah, não há dúvida sobre o que mudou, é o estudo. Se você está estudando o material certo, está elevando o seu nível de consciência, e as pessoas que estão com raiva o tempo todo estão em uma vibração muito baixa, o que não é realmente muito útil. Então, por quanto tempo você ficou com raiva na vida? Quantos anos demorou até que você Sim. finalmente dissesse 40, 50, Eu 60? Quantos anos você tinha? Provavelmente uns 60 anos. 60. Algo por E aí. quão jovem você é agora, Bob? Tenho 86. Você tá incrível, cara. Eu quero parecer tão saudável quanto você Bem, aos eu ainda estou 86. forte, eu não tenho intenção de desacelerar. Isso é Quando eu ótimo. digo que Então, não aos estou com 60, raiva você há sente que muito começou... tempo, provavelmente já passava dos 60 quando eu a eliminei, sabe, à medida que avançava. E eu acho que cheguei ao ponto em que percebi como é bobagem ficar com raiva. E você começa a ver outras pessoas ficando com raiva e você pensa, por que está fazendo isso? Elas se sentem justificadas? Onde é que você acha que você estaria se você tivesse abandonado a raiva aos 40? Onde você acha que estaria na vida agora? Mais à frente de onde estou? Sério? Eu realmente não sei onde, mas sim. Há uma enorme quantidade de energia que é desperdiçada na raiva. E esse desperdício é burrice. Por que você acha que nós ficamos com raiva? Nós não aprendemos a O que controlar. está na nossa mente? Veja, você por acaso tem um livrinho chamado O Homem é Aquilo que Pensa? Eu já tive antes, você me enviou um, mas talvez eu tenha dado uma Eu vou cópia te enviar também. outro. Talvez Eu eu te envio tenha, outro. mas eu acho que eu tenho. Sim. Se você pegar o último capítulo de O Homem é Aquilo que Ele Pensa, é sobre serenidade. Você começa a ler isso e lê todos os dias. Se você escrever todos os dias, muitas pessoas escrevem durante 90 dias. Isso muda a vida delas. Para começar, a calma mental é uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um esforço longo e paciente de autocontrole. Veja, a raiva ocorre quando não estamos no controle de nós mesmos, deixamos algo externo assumir o controle. Você está permitindo que outra pessoa ou situação, talvez um pneu furado, controle o seu ser? Sabe, então o pneu está furado. Sim, e daí? Apenas conserte? Mas deixemos as coisas nos controlarem. Nós temos que continuar no controle. Eu quero te perguntar sobre dinheiro e relacionamentos. Sim. Você está no quarteirão há muito tempo, você já viu muito, conhece muitas pessoas, já teve muitas relações diferentes na sua vida, e o quão importante é ter um alinhamento em torno da mentalidade financeira quando você está numa relação íntima com
uma parceira íntima ou parceiro de negócios. Que conversas a gente deveria ter sobre dinheiro para ter certeza de que o parceiro com que estamos nos negócios ou na vida vai apoiar a gente em vez de ser um incômodo de energia, por assim dizer, né? O que é que você acha? Bem, eu acho que o dinheiro desempenha um papel muito importante na nossa vida. Nós deveríamos controlar o dinheiro e nunca deixar que ele nos controle. Eu adoro ganhar dinheiro. Adoro dar dinheiro também. Se você está em um relacionamento, compreender o dinheiro no relacionamento desempenha um papel muito importante. Você não pode ter uma pessoa, digamos, com consciência de pobreza e outra com consciência de prosperidade e esperar ter harmonia nesse relacionamento. Simplesmente não vai existir, não vai dar certo. Porque há muitas coisas em que o dinheiro entra envolvido na tomada de decisões, em todas as conversas. E se vocês não entram em sintonia, haverá sempre uma tempestade em um copo d'água. E é assim que as coisas são. Eu acho que é muito importante. Mas a verdade é que muitas pessoas não entendem de dinheiro. Muito poucas entendem. Sabe, eu estava mencionando minha sócia de negócios, Sandy Gallagher. Ela era advogada de valores imobiliários. Quando eu a conheci, ela veio em um seminário. E ela acabou sendo minha sócia de negócios. Ela possui 50% da empresa e é CEO da empresa. Mas ela é um gênio quando se trata de dinheiro. Eu tenho um bloco aqui, onde escrevo as coisas pelas quais sou grato. A coisa mais importante, Sandy, a gênia financeira, ela é a número 1 na minha lista de gratidão, todos os dias. E ganhei milhões e milhões de dólares, mas acho que foi só quando ela se tornou minha sócia de negócios, há cerca de 15 anos, que tudo na minha vida financeira mudou, porque ela sabia como administrá-lo. E se você não sabe administrá-lo, você não vai se sair bem. É. E como podemos primeiro administrá-lo nas nossas mentes e não ficar com medo dele, ou acumular, ou E é aí que sermos tudo tem que começar. escassos? Tudo começa na mente. E o Wes Anderson disse, o pensamento é o preâmbulo de tudo. Então, quando percebemos plenamente que o pensamento causa tudo, saberemos que nunca há limites que nós mesmos não imponhamos. Tudo começa no pensamento. Então, se você quer ordem com dinheiro, começa aqui. Relacionamentos, começa aqui. Negócios, começa aqui. Começa em sua mente. E o problema, Lois, é que quase ninguém entende a mente. É algo que pode ser entendido. E, curiosamente, eu ensino isso para psiquiatras. E eu sou muito bom nisso. É o meu ponto forte. Eu realmente entendo a mente. Mente é movimento. A mente não é uma coisa. Seu cérebro não é sua mente, assim como sua unha não é. Seu cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Então, mente é movimento. O corpo é uma manifestação desse movimento. Então, se você apenas ficar parado e observar uma pessoa, terá uma boa noção do que está acontecendo em sua mente. Posso ficar de pé, passar por uma pessoa e sentir a energia dela? Porque você emite energia. Eu sinto, posso dizer o estado em que se encontram. Nos seminários leio a energia de uma pessoa e isso as assusta. Porque você tem um fator intuitivo, você pode pegar essa energia e lê-la. Mas tudo começa na mente. Então, qualquer benefício ou bem que você queira, é aí que tudo começa. Você tem que começar a entendê-la, estudá-la. E acho que a melhor coisa a fazer é procurar alguém que realmente entenda a mente. Peça por ajuda. E aprenda. Passe pelo melhor. Eu estava dando um seminário para Prudential em, vamos ver, 1974, 1975. Eu fiz seminários para toda a empresa e conseguimos centenas de milhões de dólares para os vendedores, ensinando-lhes apenas algumas noções básicas sobre a mente.
Mas eu estava fazendo um seminário em Chicago, no Hillside Holiday Inn. Eu tinha 450 agentes distritais diferentes na sala. O nome do agente número 1 era Ronnie Sempertrent. Ele era o número 1 de todos os agentes deles no mundo. E quando soube que ele estava na sala, fiz com que ele se levantasse e fiz algumas perguntas. Eu disse, Ron, quantas pessoas no ano passado perguntaram se poderiam levá-lo para tomar café da manhã ou almoçar e tinham uma lista de meia dúzia de perguntas bem preparadas para fazer? Nenhuma. Este é o melhor da empresa. Você ganhou o troféu do presidente e foi o agente número 1. Isso seria como... Quer dizer, o quarterback da convenção, ninguém perguntou nada ao Brady. O que diabos está acontecendo? Onde está a cabeça deles? Mas isso não é incomum. Eu nem fiquei surpreso. A verdade é que a maioria das pessoas não pensa. Lembra de Earl Nightingale? Um homem incrível, sempre adorei trabalhar com ele. Certa vez, ele disse, se a pessoa comum dissesse o que está pensando, você ficaria sem palavras. E eu estou inclinado a concordar com ele. Se você ouvir a maioria das pessoas, o que elas estão dizendo, é bem óbvio que elas não estão pensando ou nunca diriam isso. Ou observe o que estão fazendo, nunca fariam se estivessem pensando. É só haja, não pense, sabe? E quem foi o maior mentor para você? Foi Earl? Isso é muito difícil. Eu tive... Bem, o primeiro cara, Ray Stanford, ele não era o mais sábio, mas foi o que me ajudou a começar. Foi ele quem mudou a minha direção. E depois Val Vanderwall. Ele foi o primeiro que realmente me ensinou sobre a mente. E então comecei a estudar com seu mentor, Dr. Harry Roeder. E então Earl Nightingale e Lloyd Conrad, seu parceiro. Depois Bill Gove, que era um grande orador. Bill me ensinou a falar. Eu não falo nada como Bill Gove. As pessoas me pagam muito dinheiro para eu falar, mas eu não falo como ele foi meu professor. O que ele fez foi me ensinar a ficar totalmente relaxado diante de 1.000, 20.000, não importa. E essa é realmente a chave. Você já pensou que é tarde demais para alguém reprogramar a sua mente em relação ao dinheiro? Ou Nunca. se eles estão com 40 ou 50, nunca ganharam De dinheiro? jeito nenhum. Você acha que é impossível fazer isso? Não. Veja, se a pessoa consegue embaçar um espelho, consegue respirar, sabe? Não é tarde demais. Porque quando você pensa no bem que pode fazer com isso, eu faço muito bem com o dinheiro. Nossa empresa, Sandy e eu, fazemos muito bem com o dinheiro, construímos escolas na África. Há tantas coisas que eu posso dizer que consegui fazer com algum dinheiro. Então, não, nunca é tarde demais. Nunca. E qualquer pessoa pode aprender a ganhar dinheiro. O segredo da riqueza é ter múltiplas fontes de renda. Você não tem uma. Tem de vários tipos. Quer dizer, você pode ganhar mais dinheiro dormindo que consegue gastar acordado? Nós não sabemos muito sobre o dinheiro. E para você, qual é a lição da qual você precisa ser lembrado? Algo que ainda tem dificuldade? Algo que ainda comete erros e, com frequência, que você tem que aprender por si? Oh, uau. Eu sei que você não fica mais com raiva, mas se isso é algo que você continua tendo que reaprender, é como ter paz quando está com raiva, com o que é que você ainda luta? Eu provavelmente não cuido o suficiente da minha saúde. Agora, aos 86, olho para trás quando eu tinha 26 anos. Eu devia ter começado naquela época. Eu provavelmente deveria cuidar melhor da minha saúde. Porque não tenho a intenção de desacelerar, então... Você tem nutricionista e treinador em tempo Não. integral? A gente tem que te arranjar uns, cara. Precisamos de você por mais uns 50 anos. Bem, eu tenho o Bellagio reservado para o meu 100º aniversário em julho de
2034, vou fazer um seminário no Beládio. Uau, isso é legal. Sim. Você já reservou isso? Sim, Você já tem um depósito adiantado, Sim, já tem a data, sim. tem tudo? Isso é legal, cara. Eu gosto muito disso. sim. Sim, E agora então, você tem isso na sua mente e fisicamente, tem a data marcada, mas agora você tem que seguir as etapas intermediárias para ter certeza que você pode manifestar isso, Sim. né? Sim, eu poderia me tratar melhor fisicamente. Eu vou em um ritmo tão rápido o tempo todo. O que seria necessário para você se comprometer a ter alguém Bem, eu em estou tempo quase nesse integral? ponto agora. Eu realmente estou nesse ponto agora. Eu estou confinado aqui. Então eles estão me ligando e a casa está sendo reformada, vai ficar pronta daqui a um mês. Estamos falando em construir uma academia lá. Então eu estou no caminho certo. Aqui está o meu desafio para você, Bob. Você pode recusar ou aceitar. Meu desafio é contratar alguém em tempo integral para ser o seu treinador dedicado de saúde e bem-estar que trabalha com nutrição, talvez 2 pessoas, mas contrate alguém que trabalhe com nutrição para você e alguém que seja presente pelo menos 3 dias por semana, ajudando você com movimento, reabilitação física, pré-reabilitação, treino, seja lá o que for para manter seu corpo em movimento também.